Olá, mãe, olá, pai, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje eu gostaria de falar de algo que eu sei que incomoda um pouco vocês. Vocês sempre acham que seria muito difícil aprender a atender uma emergência de forma fácil, devido à complexidade que é você atender uma emergência. Então, eu queria dizer para vocês ficarem tranquilos, porque nós do SOS Missão Dupla ensinamos de forma fácil mães e pais a terem confiança para socorrer os seus filhos em todas as emergências. Eu sou o instrutor Thales, bombeiro militar há 9 anos aqui no Rio de Janeiro e vou ajudar vocês nessa caminhada. Hoje eu trouxe para vocês 5 pontos que nós usamos no nosso dia a dia, nos nossos cursos, nas nossas palestras. Todo local que a gente vai, a gente usa essa base para ensinar que de um jeito que a pessoa que nunca teve contato com esse tipo de conhecimento possa entender melhor e realmente colocar isso no seu dia a dia. Eu entendo que é um pouco difícil para quem nunca teve esse contato, mas a gente vai ajudar vocês. Fica calmo. Então, os 5 pontos que nós trouxemos aqui o primeiro é o mínimo de siglas possível. O segundo é termos técnicos traduzidos. Ou seja, a gente sempre usa um termo técnico ou outro quando é inevitável, mas quando tem que usar, a gente traduz esse termo técnico imediatamente, facilitando o entendimento. Assim como o funcionamento da máquina. Ou seja, nós temos que saber como o nosso corpo funciona para poder entender como agir no momento de emergência. O quarto passo é o passo a passo descrito. Então, quando a gente fala de agir em uma emergência, como agir, como fazer, a gente busca colocar um fluxograma, um passo a passo mesmo ali, bem mastigadinho, para facilitar o que fazer naquele momento e não deixar nada passar desapercebido. E o quinto e último são exemplos do dia a dia. Então, nada mais fácil do que usar exemplos do nosso dia a dia, da nossa convivência, o que a gente passa, o que a gente convive, para poder a gente entender. Às vezes fica muito difícil para você que não vive nesse meio do socorro, dos acidentes, você enxergar que uma quina de uma mesa pode causar um acidente grave, que um patinete largado no meio do caminho pode trazer um acidente, e aí você fica meio sem saber o que fazer. Então fica calmo, vamos lá que a gente vai descrever como a gente usa esse passo a passo, como a gente usa essas dicas para ensiná-los de forma fácil. Bom, o primeiro que a gente vai citar aqui, e eu acho que é o mais complicado, que inclusive para nós, né, quando nos tornamos bombeiros, a gente chegou lá no curso para aprender como fazer um socorro, como entender, né, toda essa dinâmica do APH, que aí já é a primeira sigla, né, que é o atendimento pré-hospitalar. Nós nos deparamos com muitas siglas. Então, tudo que é falado no atendimento pré-hospitalar, para o socorrista, aquele que é o serviço que o bombeiro faz, que o SAMU faz, né, tudo eles utilizam siglas. De um modo geral, tudo é utilizado siglas. Então, fica muito difícil de você ter um entendimento. Então, normalmente, as pessoas que vêm para essa linha do primeiro socorro são pessoas oriundas do APH. Às vezes são os bombeiros, como é o nosso caso, às vezes são socorristas que trabalham no SAMU, na ambulância, às vezes até médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem. E todo esse meio tem uma siglagem muito grande. Então muita coisa, é sigla. Muitos defendem que isso é utilizado para ter uma conversa utilizando siglas para que não exponham o que está sendo conversado para o paciente que está ali naquele momento de vulnerabilidade e ele possa não entender o que está sendo falado e que possa conversar isso do lado dele. Então acaba se utilizando muitas siglas. Mas o problema dessas siglas é quando elas são levadas para primeiros socorros. Então você que é mãe, pai, você tem a sua profissão, você tem o seu dia a dia, você pode ser um engenheiro, você pode ser uma dona de casa, você pode ser uma
uma diretora de colégio, você pode ser um cozinheiro, né? Um especialista em outra área. Então você não vai entender. Então, se eu chego e começo a abordar vários eventos clínicos, eventos de trauma, usando siglas, isso torna tudo muito difícil, muito cansativo para que você entenda. Então aqui, vou ler uma frase para vocês que eu separei aqui. Quando abordar uma vítima, faça um AVI. Se for uma suspeita de IAM, solicitamos um SME, pois caso tenha uma PCR-EH, faremos um SBV e precisaremos de um DEA para uso na RCP. E havendo uma RCE, colocamos em PLS até a chegada do APH ou do SAVC. E aí, como é que vocês se sentiram ouvindo essa frase? Né? Fica difícil. Às vezes até para alguém da área que está acostumado com essas siglas, fica difícil de você entender o que fazer nessa situação. Mas basicamente, e simplificando tudo isso, o que eu quis dizer com essas siglas foi o quê? Caso a gente encontre uma vítima desacordada, a gente faz um AVI. O que seria um AVI? O AVI seria uma avaliação do nível de consciência dessa vítima. Então, como é que a gente falaria isso de forma simplificada? Caso você encontre uma vítima desacordada, você faça uma avaliação dessa vítima, vê se ela está consciente, se ela está responsiva, né? Se ela responde aos seus estímulos, ao seu chamado. Então, a segunda parte da frase, se for uma suspeita de IAM, que seria um infarto agudo do miocárdio, no caso nada mais é do que um ataque cardíaco, na linguagem mais leiga, você tem que solicitar um SME. O que seria um SME? Seria um socorro médico de urgência, né? Então a gente vai solicitar uma ambulância, chamar o SAMU. Então quando a gente vai explicar isso, a gente vai descomplicando esse tipo de fala. Então você vê que aqui eu já citei 3 siglas que seria muito mais simples falar essa frase de uma forma mais lúdica, para que todos possam aprender. E aí a gente continua a frase. Caso tenha uma PCR-EH, então nada mais é que uma parada cardiorrespiratória extra-hospitalar. Então como é que a gente falaria isso de forma simples? Caso tenha uma parada, pare de respirar e o coração da vítima pare, fora do local do hospital. Então, na rua, caso ela tenha uma parada na rua, ela pare de respirar e o coração dela pare de bater na rua, você vai ter que fazer um SBV. O que seria o SBV? Suporte básico de vida. Você vai ter que atuar naquela vítima ali. E aí precisaremos de um DEA, que é a sigla para desfibrilador externo automático, que é aquele famoso choque, né, que a gente vê muito em filme, que é aquele carrinho que chega, né, junto do médico, o médico usa. Existe um carrinho desse que é autônomo, então ele fica externo e ele ajuda a dar esse choque do lado de fora do hospital, não necessariamente precisa estar no hospital. Então uma máquina que ela funciona basicamente sozinha, então a gente pode usar essa máquina, a gente vai precisar caso a pessoa tenha uma parada respiratória ou cardiorrespiratória, né? Pare o coração e a respiração ao mesmo tempo. E para o uso da RCP, que nada mais é que a reanimação cardiopulmonar. Então a gente vai reanimar essa vítima para que ela volte. A gente vai fazer as compressões torácicas para que essa vítima retorne. Havendo uma RCE, que nada mais é de uma circulação espontânea, o retorno dessa circulação espontânea, que seria o quê? Essa vítima retornar. Caso essa vítima retorne a respirar e a se mexer, a gente vai fazer uma PLS, que nada mais é do que uma posição lateral de segurança, que a gente vai lateralizar essa vítima e deixar ela lateralizada para ficar protegida. E vamos continuar avaliando essa vítima até a chegada do APH, como eu já disse anteriormente, atendimento pré-hospitalar e o suporte avançado cardiovascular. Então, que seria o SAVC, que é o suporte avançado de vida cardiovascular, voltado
para a questão do coração. Então você entende como é que a gente consegue simplesmente descrever essa frase toda, né, que parece ser uma sopa de letrinhas, em coisas mais simples. Então a gente conseguiria aqui dizer essa frase rapidamente de forma simples. Quando abordar uma vítima, faça uma avaliação na mesma. Se for uma suspeita de ataque cardíaco, solicitamos um socorro médico urgentemente, pois caso ela tenha uma parada cardiorrespiratória, pare de respirar, nós teremos que fazer um suporte básico de vida para essa vítima e solicitar o desfibrilador externo automático, que é para dar o choque nessa vítima imediatamente, caso seja necessário, para o uso na ressuscitação cardiopulmonar. Então, nesse momento, havendo uma recuperação dos sentidos dessa vítima, nós colocaremos ela de lado até chegar o socorro que foi solicitado anteriormente. Viu como é que é algo muito mais simples do que utilizar milhões e milhões de siglas? Então é essa a importância de, quando você vai fazer um curso de primeiros socorros, você não aprenda com muito especialista. Ele tem que ser especialista naquela função de primeiros socorros. Então não adianta ser médico, ser enfermeiro, ser bombeiro, militar, se ele não tem um conhecimento voltado para primeiros socorros. Porque ele vai botar muita complexidade, porque o conhecimento dele é complexo, e ele não vai conseguir te ensinar de forma adequada. Agora vamos falar do segundo ponto: termos técnicos traduzidos. Essa parte vai bem na linha da anterior, que é a questão das siglas. A gente tenta sempre traduzir, porque na nossa área, como em qualquer área específica, tem muitos termos técnicos. Eu costumo fazer um paralelo com o direito, por exemplo. Se você for ler, por exemplo, se eu for ler hoje algum processo judicial, eu vou ficar perdido. Eu vou ter que provavelmente pegar um dicionário ou chamar um amigo advogado para poder ler junto comigo, porque eu não vou entender muito bem os termos técnicos. Então, na nossa área também não é diferente. Então a gente tem milhões de termos técnicos que, na hora do primeiros socorros, não devem ser utilizados. Porque quando ensinamos primeiros socorros, ensinamos para leigos, pessoas que não têm esse conhecimento. Então não tem como ficar utilizando, porque isso vai tornar muito difícil. E aí você acaba não tendo muita confiança na hora de agir, porque você não sente que entendeu aquela palavra, o que era mesmo, em que momento isso tem que ser colocado. E aí você começa a ficar perdendo a confiança. Então, quando a gente bota a facilidade na forma de falar, isso acaba te ajudando a entender melhor e poder ter mais confiança lá na frente quando realmente precisar desse conhecimento. Então tem vários termos técnicos, por exemplo, como hipóxia, como hipotermia, hipertermia. Então quando eu vou falar de hipóxia, nada mais é do que falta de oxigênio no corpo. Então quando eu vou falar de hipóxia, eu falo, olha, quando você está ali e sofre um afogamento, o que ficou faltando dentro do seu corpo? Ar. Você não respirou. Então, se você não respirou, está faltando ar. Se está faltando ar, é oxigênio. Então, o que você precisa imediatamente nessa hora? De oxigênio para resolver o seu problema. Então, vê como é que fica muito mais descomplicado do que eu falar hipóxia, ou, por exemplo, do que eu falar etiologia. Etiologia, o que é isso? Nada mais é do que a origem do que aconteceu, o que causou aquilo ali, né? Então a etiologia do afogamento foi hipóxia, por exemplo. Então olha quanto fica muito mais difícil. Então é isso que a gente vai criando falas de formas que fiquem mais fácil de você entender, de preferência usando palavras do dia a dia nosso, que somos pais, né? Eu sou pai também. Então eu uso palavras que vão se inserir dentro do contexto do nosso dia a dia. Então tem vários outros. Por exemplo, encefálico, eu falo cérebro, porque é a mesma coisa. E você vai entender de forma muito mais fácil. Se eu for falar, por exemplo, hematose, né, que seria a oxigenação das células, eu não vou usar esse termo ali. Então eu vou te dizer que quando você respira,
o pulmão pega esse oxigênio que você está respirando e joga dentro da sua corrente sanguínea. Isso aí nada mais é do que a hematose, só que explicado de uma forma muito mais fácil e compreensiva. Então você entende que entra o ar, você entende que ele vai para o pulmão e você entende que ele passa a jogar oxigênio na sua corrente sanguínea para poder alimentar o restante do seu corpo. Então tem várias outras palavras que a gente pode citar aqui, por exemplo, miocárdio. Miocárdio nada mais é do que o coração de forma simplificada. Então eu não vou citar numa explicação, eu vou citar, não, você tem que entender que o miocárdio funciona assim. Você vai ficar perdido. Opa, o que é miocárdio? Aonde estava? Que hora que eu perdi essa explicação, né? Que eu nunca tinha ouvido falar. E isso é natural, porque para nós que somos da área, a gente escuta uma palavra como essa e a gente sabe exatamente do que está sendo tratado. Mas quem não é da área não entende. Então não está relacionado à inteligência ou não. Está relacionado à praticidade. O nosso intuito é ensinar de forma fácil. Então eu não preciso ficar aqui usando milhões de siglas, milhões de termos técnicos para te ensinar algo. Eu posso te ensinar de forma simples, que é o que você vai aprender, que é o que você vai saber aplicar. Então esse é o nosso caminho. Então você entende como é que a gente vai, juntando tudo isso e transformando numa coisa mais simples de ser deglutida, de ser administrada. A gente tem o nosso mentor aí, que é o Dr. Léo, do IBRAP, e ele fala, né, que o conhecimento de primeiros socorros é algo muito denso, é como um chocolate meio amargo. Então ele é meio pesadão, né? Quem já comeu chocolate meio amargo sabe que ele é meio pesado, ele é meio difícil de você digerir, mas você tem, às vezes você come, acha gostoso e tudo mais. Então a gente vai botando o quê? Um pouquinho de açúcar nesse conhecimento. A gente vai botando um pouquinho de leite ali, né, para ficar um chocolate meio que ao leite, que aí facilita o conhecimento, facilita a absorção desse conhecimento para vocês. Então esse é o nosso caminho. E o terceiro ponto, que eu acho mais importante para o entendimento, é o funcionamento da máquina. O que seria o funcionamento da máquina? É explicar como que o corpo funciona. Então, por exemplo, fica muito mais fácil você entender quando você, como um mecânico, por exemplo, que olha para o carro e ele sabe como o carro funciona, ele sabe como é que o motor funciona, o que o motor precisa para funcionar, o que precisa quando você gira a chave, o que tem que acontecer para dar combustão naquele motor. Então isso facilita ele o quê? A entender quando chega um problema lá. Então quando chega um problema na oficina dele, ele olha e opa, se não está ligando é porque está faltando isso aqui, então eu vou mexer aqui primeiro, para depois ver se é outra coisa. Então esse ponto acaba sendo o mais importante. Nós explicamos de forma simples o funcionamento do nosso corpo. Dentro de uma emergência é o que nós precisamos saber por alto para atuar nessa emergência em primeiros socorros. Então, por exemplo, o nosso corpo ele tem basicamente três órgãos principais, né? Nós temos o pulmão, nós temos o coração e nós temos o cérebro. Esses três órgãos eles não podem parar. Se qualquer um dos três pararem, o seu corpo começa a morrer de alguma forma. Então a gente sempre tem que atuar dentro desses órgãos principais, tá? E como é que eles funcionam? Eles precisam de um combustível. Nesse caso, não é só um, são dois, que é a energia, que é a nossa alimentação, o que a gente come, o açúcar, seja lá o que você come no seu dia a dia, traz energia para esse corpo funcionar. E o outro mecanismo aí, o outro combustível dessa máquina é o oxigênio, que é o que a gente respira. Então a gente precisa desses dois combustíveis para deixar essa máquina funcionando, esses três órgãos funcionando de forma adequada. Mas como esses combustíveis chegam nesses órgãos? Através da corrente sanguínea. Ponto. É só isso que você precisa entender a partir de agora para começar a entender o que fazer numa emergência. Bom, mas só isso, somente isso. Por quê? Você entende que o oxigênio e a energia são distribuídos pelo sangue, pela corrente sanguínea,
para os 3 principais órgãos que devem estar funcionando sempre para manter a vida. A partir dali, se um deles pararem, como se fosse um jogo de dominó. Um vai parando, o outro vai parando, até que os 3 param e você pode vir à morte. Então, você tem o combustível que está na corrente sanguínea, que é o oxigênio e a energia, que vai circular nesses 3 órgãos para eles funcionarem de forma adequada. Então, como é que funciona tudo isso, Thales? Esse conhecimento que você acabou de falar. Por exemplo, vamos supor que você chega em casa, tem ali, o seu filho ele tropeçou, caiu, bateu a cabeça ou rolou uma coisa um pouco mais grave, ele está ali desacordado e você tem que agir nessa emergência. Bom, primeiramente você tem que manter a calma e avaliar o seu filho. O que aconteceu com ele? Tá? Ele está desacordado. Bom, você vai verificar o que a gente precisa aí. Precisa de combustível dentro desse corpo. Então ele está respirando? É o combustível primeiro. Tá? A alimentação, energia, ele está com energia? Beleza, foi uma queda, então se ele está desacordado não tem como checar se ele se alimentou ou não, ele está desacordado. Então você já sabe que se ele está respirando. Respira? Ok. Então se ele está respirando, provavelmente os órgãos já estão sendo alimentados. Lembra dos principais órgãos? Já estão sendo alimentados com oxigênio. Então, a princípio, ele respira. Mas como ele está desacordado, o cérebro não está funcionando muito bem. Entende isso? E aí você precisa pedir um socorro médico avançado o mais rápido possível. Agora, imagina se uma pessoa sofreu um acidente mais sério, um corte profundo e está sangrando e está desmaiado. O coração não funciona e ela não respira, porque ela está com esse sangramento. O que você vai fazer? Bom, como é que o corpo funciona? Os 3 órgãos, ele tem que estar com combustível. Quem são os combustíveis? Energia, que você não tem como saber nesse momento, porque a vítima está desacordada, e ele precisa de oxigênio. Essa vítima respira? Não. Essa vítima não tem batimento cardíaco? Não. Thales, como é que eu sei se ela tem ou não batimento cardíaco? Se ela não respira em primeiros socorros, automaticamente ela está sem batimento cardíaco, porque em primeiros socorros não se checa pulso. Então, se ela não respira, você já tem que iniciar o SBV, que é o suporte básico de vida. Mas, Thales, eu vou reiniciar esse SBV, mas ela tem um sangramento importante. Isso é um detalhe. Então, ela não respira, não tem combustível e está sangrando. O que adianta você tentar fazer esse coração voltar a funcionar se o veículo que transporta esse sangue dentro do corpo está saindo? Não adianta. Então, mesmo que ela tenha muito oxigênio ainda na corrente sanguínea dela, se ela estiver sangrando muito, você vai ter que atuar nesse sangramento. Então, primeiro você vai ter que estancar esse sangramento para depois atuar no coração, no funcionamento do coração, dando um suporte básico para essa vítima. Então, você percebe que fica mais simples de você entender? E um último exemplo rápido. Seu filho chega em casa se sentindo meio mal, aí você pergunta a ele, meu filho, o que você está sentindo? Ah, tô cansado, tô meio mole. Você se alimentou? Combustível. Pode estar faltando combustível nessa máquina. Então você pergunta se ele se alimentou. Por quê? Porque a energia é um dos combustíveis. Ele já está respirando, o cérebro dele está funcionando porque ele está falando, o coração está funcionando porque ele está falando. E o que está faltando aí? Energia. Então é o outro combustível. Então sempre você vai atuar dentro desse formato para entender o que pode estar passando naquela máquina. Viu como é que as coisas acabam ficando mais simples de você entender? Quando você vai sempre para esse lado do funcionamento da máquina para depois determinar o que pode estar acontecendo para poder agir corretamente. E o quarto passo é o passo a passo descrito. Como é que a gente faz isso? A gente usa fluxogramas, que são aqueles passo a passo com setinha indicando o que você vai fazer, se acontecer isso, você faz isso. Por quê? Dentro de primeiros socorros existem vários protocolos de várias instituições internacionais e nacionais que vão criando formas de você atuar. Ou seja, eles estudam isso o tempo inteiro e vão pegando números de acidentes, de coisas que acontecem e como você deve atuar em cada situação. A melhor forma, o melhor caminho. Então eles vão definindo isso. E aí tem os protocolos.
Então você tem que seguir esse protocolo para que fique mais probabilidade de o seu atendimento dar certo. Então quando a gente bota um fluxograma, por exemplo, como esse aí que está na tela, a gente bota um passo a passo do suporte básico de vida. Então, por exemplo, você chega num lugar, você tem que saber se a cena está segura. É o primeiro passo. Checar a responsividade da vítima. Essa vítima está respondendo? Se ela responde, você vai botar essa vítima em posição confortável e avaliar essa vítima. Do outro lado, se ela não responder, você vai pedir ajuda imediatamente em um DEA, que é o desfibrilador externo automático. Então, tá vendo aí como é que é um passo a passo? Não tem muito que você se perder. Então isso ajuda você a relembrar o tempo todo, a você pensar nesse fluxograma. Né? Eu usava muito isso para lembrar o que tinha que fazer quando eu estava treinando para ser bombeiro, quando eu estava aprendendo na escola. Eu ficava, olha, não, se acontecer isso, tem que fazer isso, é o passo a passo. Isso visualiza. Essa visualização do passo a passo acaba deixando tudo mais simples. Então você já sabe o que fazer naquele passo a passo, você vai executar sempre da mesma maneira. E é algo que é dinâmico, né? Aqui tem vários passinhos, mas quando você vai atender uma vítima, você vai perceber que isso é dinâmico, é contínuo, é rápido. Não é algo que você tem que fazer exatamente aquele passo daquela cena segura. Beleza, você vai analisar que uma cena está segura. Mas na hora de checar uma responsividade, você já checa sabendo que aquela vítima não responde, porque você abordou ela, está desmaiada. Então não tem muito esse passo de você detalhado. A gente bota detalhado para você ter na lembrança. Mas na hora ali acaba tendo uma fluidez na hora de você fazer o atendimento. Isso é muito sutil, mas na hora faz toda a diferença para você ter essa confiança e você ter também essa facilidade de poder atuar em qualquer emergência com os seus filhos, porque vai facilitar você saber o caminho. E o quinto e último ponto é você utilizar detalhes do dia a dia. Então nós fazemos muito isso. Quando a gente explica que pode acontecer um certo tipo de acidente, as pessoas, a gente percebe que os pais, as mães ficam meio, mas isso pode acontecer. Assim como seu filho, quando você fala para ele, olha, se você subir aí, você vai cair. Aí seu filho fala assim, não vou cair. O meu filho normalmente fala isso para mim, né? Eles nunca acham que vão cair, eles nunca acham que vai acontecer nada. E assim é com vocês também. Como nós somos especialistas e estamos o tempo todo convivendo com essas emergências, nós sabemos que muitas coisas podem acontecer decorrentes daquele comportamento. E aí, quando a gente joga isso para o seu dia a dia, você como mãe, que trabalha o dia inteiro, chega em casa, seus filhos querem brincar com você, quer ficar pulando em cima de você, quer fazer toda essa festa aí que você chegou em casa depois de um dia de trabalho e está cansado, a gente sabe que tem alguns momentos ali que podem causar um acidente. Então a gente vai usar esses tipos de exemplos que de repente você não está acostumada, nunca se atentou para isso, para você passar a se atentar e saber o que fazer. Por exemplo, eu botei uma história aqui do meu filho, que ele tem muita mania, minha filha, né? Eu tenho 2 filhos, eles brincam o tempo todo, espalha brinquedo para tudo quanto é lado. Né? Qual criança não espalha brinquedo para tudo quanto é lado? Então é quase impossível você obrigar o seu filho a não espalhar as coisas. Mas ele acaba espalhando. E em decorrência disso, o que acontece? Acidentes de trauma, porque a pessoa tropeça. Você pode tropeçar, como foi o caso da minha esposa, que tropeçou e caiu. O seu filho pode tropeçar brincando, ele mesmo pisa num carrinho, num patinete e cai e se machuca. Então, mais tarde, como é que resolve isso? Bom, o ideal é que você consiga criar um canto onde o seu filho se sinta confortável para brincar. E você mesmo vai lá brincar com ele de vez em quando naquele cantinho. Toda vez que você for brincar com ele, você senta no cantinho, aonde ele está acostumado, onde já estão os brinquedos. E deixa que ele faça bagunça ali, mas a bagunça fique contida naquele ambiente ali, naquele cômodo da casa. E aí ali, quando você entrar naquele local, você já sabe que é o espaço de guerra dos seus filhos. E aí você já entra com um cuidado maior. Então é uma forma de você se proteger. Outra forma
é a escola, né? A gente nunca sabe se nosso filho comeu bem na escola, principalmente quem tem filho pequeno aí, né? Eu normalmente pergunto pro meu filho, pro mais novo, o Thor, ele tem 3 aninhos só, e eu falo, filho, e aí, comeu na escola? Comeu bem? Ah, comi, papai, comi. Aí quando você vai ver, tá o lanche lá intocável na mochila dele. E aí ele pode chegar meio sonolento, ele pode chegar se sentindo mal, uma boca meio branca. Então, ó, já é uma atenção, porque essa alimentação, normalmente meus filhos estudam à tarde, às vezes eles não estão muito afim, não comem muito no almoço, vai para a escola, quer ficar brincando o tempo todo e pode não se alimentar da forma adequada. E o que acontece? Chega em casa com hipoglicemia, pouco açúcar no sangue, pouca energia. Lembra dos combustíveis? Então, ele falta esse combustível para ele. E aí ele pode estar se sentindo mal por isso. Então, é uma forma de você estar atento. Se ele comeu o lanche, se ele não comeu, se a professora joga fora, se não joga. De preferência, até pedir para ela não jogar fora. Né? Caso ele não coma tudo, deixa ali o que sobrou para que você possa chegar em casa e ver que sobrou aquele lanchinho ali que ele não comeu 100%. É uma forma de você proteger. Percebe que esse tipo de exemplo começa a abrir sua mente para certas coisas que podem acontecer e você nunca se atentou? É por isso que acaba ficando tudo mais fácil. Quando você junta todos esses pontos, fica mais fácil de você entender, o que vai te trazer muito mais confiança para atuar em qualquer emergência, no momento que seu filho precisar e poder ajudar ele ali. Então, pai e mãe, você que nos acompanhou até esse momento, nós compreendemos como existe uma barreira natural de todas as pessoas de adquirir um novo conhecimento, ainda mais para nós, adultos, já estamos aí no meio da vida e temos essa dificuldade de aprender algo novo, essa barreira natural. Então, por isso que nós criamos essas formas para ensinar de forma fácil, que é simplificando siglas e termos técnicos, é buscando mostrar o funcionamento da máquina, como que ela funciona. Isso facilita na hora de uma emergência, de uma tomada de decisão. Isso vai te dar mais confiança, porque você tem um conhecimento nas mãos e você sabe como é que essa máquina funciona. O outro ponto importante é aqueles fluxogramas, que é o passo a passo, detalhado, de como fazer, o que você tem que fazer. Se der A, você faz esse, se der B, você faz aquilo. Isso é muito simples, na hora da atuação fica mais fácil. E nada como os exemplos do dia a dia, para facilitar e amarrar tudo isso de uma vez por todas e você saber como evitar e como fazer caso tenha uma emergência. Essa didática toda faz parte dessa maneira fácil que o SOS Missão Dupla tem de ensinar. Nós aqui não buscamos demonstrar o conhecimento que temos ou mostrar algo que sabemos além do que vocês precisam saber. Então, o nosso intuito é ensinar para vocês toda a nossa experiência que nós temos na nossa profissão como bombeiros militares, o nosso conhecimento adquirido especificamente de primeiros socorros, como é o que nós fazemos o tempo todo, que é estudar cada vez mais primeiros socorros, para entender o que tem que ser feito em primeiros socorros, que são coisas totalmente diferentes do que um bombeiro militar faz. E, juntando, para fechar, a gente busca, como pais, né, experiência. Eu sou pai, o Henrique é pai, eu tenho 2 filhos, o Henrique tem uma filha, e a gente, junto com isso, a gente consegue descomplicar todo esse conhecimento, deixando ele mastigado e de fácil digestão para vocês. Lembra que eu falei do chocolate? Ele fica meio que aerado, fica um chocolate mais saboroso, mais fácil de deglutir, de experimentar. E é por isso que nós estamos aqui, para que em matéria de socorrer os seus filhos em todas as emergências, mães e pais se tornem faixa preta nessa matéria de proteger os seus filhos e não depender mais de curiosos e pessoas que não têm esse conhecimento para ajudar os seus filhos e não deixar mais a segurança deles na mão de outros ou ter que contar com um milagre. Então, venha junto conosco do SOS Missão Dupla e se torne um mãe e pai faixa preta em proteger o seu filho, junto com o nosso movimento
para que outros possam viver.